Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. A leitura sugerida para nós hoje encontra-se em Mateus, capítulo de número 4, versículo 23, que nos diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O tema sugerido para nós hoje, irmãos: o ensino da palavra acompanha a evangelização. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor, que traz por título a urgência do discipulado. Pois bem, irmãos, discipulado é uma matéria extremamente importante para a igreja local. Embora nos parece que não é tão bem valorizado quanto deveria ser. O discipulado, ele é tão importante quanto a escola dominical é para nós. Parte dos trabalhos que nós fazemos na escola bíblica dominical, parte das nossas salas em escola bíblica dominical, trabalha diretamente com o discipulado. Mas infelizmente essa não é a realidade em todas as igrejas. Não é assim que acontece em todos os lugares, devido à quantidade de trabalhadores ou devido ao espaço físico oferecido pela igreja local. Assim sendo, o trabalho do ensino, que é de verdade aquilo que nós devemos fazer, ele fica prejudicado. E por causa disso, irmãos, nós teremos crentes que não se desenvolvem espiritualmente por causa da ausência do ensino. Então o ensino, de verdade, ele é muito importante. Ele é extremamente necessário. Tanto que nós vamos observar que a leitura bíblica em classe da lição é o Senhor Jesus dizendo diretamente para os seus discípulos qual seria a principal missão deles, que era ensinar, que era fazer discípulos. A própria palavra discípulo já nos dá o entendimento de alguém que está seguindo um mestre. Observando melhor esse versículo, nós vamos ver que o Senhor Jesus sempre estava em volta das sinagogas, sempre usava as sinagogas para ensinar o evangelho do reino. Foi por onde ele começou os trabalhos do ensino do evangelho. Nós seguimos a mesma orientação do Senhor Jesus. Observando as sinagogas dos dias de Jesus, nós vamos ver que o modelo que nós temos hoje de igreja é muito parecido, é muito semelhante. As sinagogas vão surgir ali por volta do cativeiro babilônico. E quando os judeus retornam do cativeiro, eles trazem consigo essa prática de, em cada comunidade, ter um polo de ensino, um polo de meditação, um local para se reunir semanalmente, 2 vezes por semana, normalmente era no segundo e no quinto dia da semana que eles faziam essas reuniões. Só em Jerusalém tinham mais de 450 sinagogas. Só na cidade de Jerusalém. Então veja bem, era algo que eles aprenderam lá no cativeiro, colocaram em prática, e é algo bom. É onde você consegue disseminar o ensino da palavra, torna-se algo ao alcance de todos que quiserem aproveitar. Assim são as nossas congregações. Observe bem que a Assembleia de Deus, ela encontra-se em cada lugarzinho do país, em cada comunidade, em cada bairro, em cada rincão desse país, nós estamos lá. E o objetivo é ensinar a palavra de Deus. O objetivo, irmãos, não é mudar o comportamento das pessoas pela religião, mas sim mudar o comportamento das pessoas pela experiência que elas alcançarão a partir do momento que elas conhecerem o nosso Deus. Isso é algo pessoal, requer experiência com o Espírito Santo, requer conhecimento da palavra, conhecimento de verdade. O tema sugerido para nós, ele vai dizer que é o ensino da palavra acompanha a evangelização. Então, o que nós devemos ensinar às pessoas? Quando o Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos, o que nós devemos ensinar a essas pessoas? Nós devemos ensinar o costume de uma outra nação? Nós devemos ensinar o costume de outros povos? Nós devemos ensinar
culturas de outros povos. Não foi isso que ele fez. Se nós observarmos, a igreja não tem nacionalidade. A igreja não pertence a nenhum país, a igreja não pertence a nenhuma cultura. Nós não estamos ligados à cultura judaica. Nós estamos ligados ao Evangelho de Jesus. Às vezes há uma certa confusão nesse sentido. Nós estamos ligados ao Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não está interessado em mudar países. O Evangelho de Jesus não está interessado em mudar cidades. O Evangelho de Jesus está interessado em mudar pessoas, comportamento de pessoas, transformar corações. Aquilo que é pedra se converte em carne. Aquilo que é meramente fruto de pecado e segue o fluxo da natureza humana, agora encontra a inspiração do nome de Jesus, na presença de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Por isso a necessidade do discipulado. É algo extremamente necessário, irmãos. Não só hoje nos nossos dias, mas sempre foi. Sempre se fez necessário. E sempre será necessário, porque esta é a nossa missão principal. O discipulado é quando nós iniciamos o nosso contato com Deus. É onde nós aprendemos de fato quem é o nosso Deus e como que nós devemos nos comportar diante dele. E o que ele espera de nós. A partir desse contato, a partir desse encontro, então a nossa vida começa a interagir com o Espírito Santo começa a interagir conosco, orientado por um mestre, nós iniciaremos o nosso crescimento até o ponto que começaremos a caminhar com as nossas próprias pernas. Já saberemos como ler a Bíblia, já aprendemos como orar, já aprendemos o que de verdade é o cristianismo, já sabemos a diferença entre religiosidade e cristianismo, e a partir dessas informações e a partir dessas orientações, então nós começaremos a caminhar de verdade na presença do Senhor, com liberdade, a liberdade da carta aos Gálatas. Por isso, Provérbios, capítulo 22, o versículo 6, ele nos diz que ensine o menino no caminho em que ele deva andar. Então não é ensinar o caminho. O pastor, o líder de jovens, a líder do ciclo de oração, ele não aponta a direção que as pessoas devem seguir. Ele é aquele que segura na mão do discípulo e o conduz pelo caminho, caminhando junto com ele, caminhando do lado dele. Em que fase você está da sua vida? Hoje você ainda está iniciando a sua caminhada? Se for isso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te oriente e que haja de verdade um aprendizado da palavra de Deus para que você cresça e cresça saudável, seja um crente espiritualmente saudável. Se você já está na caminhada e hoje você é um daqueles que segura na mão do discípulo para conduzi-lo, que o Senhor também te abençoe. E que de verdade você seja exatamente aquilo que esta vida necessita. Que você seja a mão de Deus sobre esta vida, orientando ele no crescimento da palavra de Deus. Amém? Então, fiquemos todos em paz. Que este seja um excelente dia e um bom dia de aprendizado na presença do Senhor. Deus os abençoe.